Escondido nas entrelinhas de textos antigos, um enigma sobre o anticristo desafia o tempo e o conhecimento convencional. Esta é a jornada investigativa que desvenda segredos e conexões surpreendentes. Nossa investigação é baseada em documentos históricos, testemunhos de época e as mais recentes análises acadêmicas e arqueológicas sobre a figura enigmática do anticristo. Prepare-se para questionar o que você achava que sabia sobre uma das figuras mais temidas e mal compreendidas da escatologia religiosa. Quem ou o que é o anticristo? Os primeiros vestígios ou menções a um conceito similar ao de opositor de Deus podem ser rastreados em antigas tradições do Oriente Próximo, mas o termo anticristo, Antichristos, em si, surge explicitamente no Novo Testamento da Bíblia. Especificamente, as epístolas joaninas, como a primeira epístola de João, datada de aproximadamente o final do século I de Cristo, introduzem o termo. Conforme descrito em 1 João 2,18, Filhinhos, esta é a última hora. E assim como ouvistes que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. A interpretação inicial, segundo o teólogo e historiador Bart D. Ehrman, em Lost Christianities, sugere que João não se referia a um único indivíduo escatológico futuro, mas a dissidentes dentro da própria comunidade cristã primitiva que negavam a plena humanidade e divindade de Jesus. Esses anticristos eram aqueles que, por exemplo, promoviam doutrinas gnósticas ou docéticas, negando que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Veja 1 João 4,3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Contudo, a figura do anticristo evoluiu para além dessa interpretação pluralista. Outras passagens bíblicas, embora não usem o termo exato, contribuíram para a imagem de um grande adversário final. O apóstolo Paulo, em sua segunda epístola aos Tessalonicenses, escrita por volta de 50-51 d.C., descreve o homem da iniquidade ou filho da perdição. Essa passagem, 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, é crucial. Paulo afirma: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Este homem da iniquidade, para muitos estudiosos, como F. Bruce em seu comentário sobre Tessalonicenses, é frequentemente amalgamado com a figura posterior do anticristo singular, apesar das diferenças textuais. A descrição paulina de um indivíduo que se exalta no templo e exige adoração divina ecoa narrativas de governantes tiranos conhecidos no mundo antigo, como Antíoco IV Epifânio, cuja profanação do templo de Jerusalém no século II a.C. é detalhada no livro de Daniel. O livro de Daniel, escrito durante a perseguição de Antíoco IV, apresenta figuras como o pequeno chifre, Daniel 7 e 8, um rei arrogante que persegue o povo de Deus. Essa imagem influenciou profundamente as concepções judaicas e cristãs posteriores sobre um inimigo escatológico. Avançando para o livro do Apocalipse, ou Revelação de João, datado provavelmente do final do século I do Cristo, durante o reinado do imperador Domiciano, encontramos figuras monstruosas que também são associadas ao anticristo. Apocalipse 13 descreve duas bestas. A primeira, emergindo do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, recebe poder do dragão, Satanás, e blasfema contra Deus, exigindo adoração. Muitos historiadores, como Adela Yarbrough Collins, em Crisis and Catharsis,
The Power of Apocalypse, veem aqui uma representação do Império Romano e seus imperadores. A segunda besta, emergindo da terra, conhecida como o falso profeta, promove a adoração da primeira besta e realiza grandes sinais, enganando muitos. Ela institui a marca da besta, o infame número 666. O significado de 666 tem sido objeto de intenso debate. Uma interpretação comum, utilizando a gematria, atribuição de valores numéricos a letras, sugere que se refere ao imperador Nero César, cujo nome em hebraico ou grego somaria 666. O mito de Nero redivivus, a crença de que Nero retornaria, era popular na época. Séculos mais tarde, quando cruzamos esses dados com os escritos de teólogos proeminentes, a imagem do anticristo se solidifica e se transforma. Ireneu de Lyon, no século II, em sua obra Contra as Heresias, preservada em manuscritos como o Codex Claromontanus, foi um dos primeiros a sintetizar essas diferentes figuras. Ireneu, escrevendo por volta de 180 d.C., identificou o anticristo como um indivíduo específico, um tirano judeu da tribo de Dan, que reconstruiria o templo em Jerusalém, reinaria por 3 anos e meio e perseguiria ferozmente os cristãos antes de ser derrotado por Cristo. Hipólito de Roma, um discípulo de Ireneu no início do século III, em seu tratado sobre Cristo e o Anticristo, expandiu essas ideias, detalhando a origem, carreira e derrota do Anticristo, baseando-se fortemente em Daniel, Paulo e Apocalipse. Estes pais da Igreja, cujos escritos são estudados em instituições como a Bodleian Library, em Oxford, que guarda inúmeros manuscritos patrísticos, cimentaram a ideia de um anticristo pessoal e futuro. Durante a Idade Média, a figura do anticristo continuou a evoluir. Comentários sobre o Apocalipse, como os de Beato de Liébana no século VIII, ricamente ilustrados, mantiveram viva a expectativa apocalíptica. Um exemplar famoso do comentário do Beato está na Morgan Library and Museum, em Nova York. Joaquim de Fiore, um monge calabrês do século XII, introduziu uma nova e influente interpretação da história, dividindo-a em 3 eras. A terceira era, a do Espírito Santo, seria precedida por tribulações e a vinda de um grande anticristo. Seus escritos, preservados em várias bibliotecas europeias, inspiraram muitos movimentos. A pesquisa arqueológica, embora não possa desenterrar o anticristo, fornece contexto vital. Escavações em Roma, como as do Fórum Romano ou do Palatino, revelam a grandiosidade e o poder do Império Romano, o pano de fundo para as visões do Apocalipse. Inscrições e moedas da época imperial romana, estudadas por numismatas e epigrafistas, confirmam a prática do culto imperial, onde imperadores eram deificados. Isso ajuda a entender a acusação de blasfêmia e a exigência de adoração atribuídas à besta de Apocalipse 13. Por exemplo, o estudo de P. A. Brunt, Roman Imperial Themes, analisa como o culto imperial era uma ferramenta política de lealdade e sua recusa pelos cristãos primitivos que insistiam Jesus é Senhor e não César é Senhor, levava à perseguição. Durante a Reforma Protestante no século XVI, a identificação do anticristo tomou um rumo polêmico. Figuras como Martinho Lutero, em obras como Sobre o Cativeiro Babilônico da Igreja, e João Calvino, em suas Institutas da Religião Cristã, identificaram o papado como o anticristo ou o sistema anticristão. Lutero argumentava que o Papa havia usurpado a autoridade de Cristo e corrompido a doutrina. Essa visão, embora controversa, tornou-se um pilar da teologia reformada por séculos e está documentada em seus escritos, amplamente disponíveis em edições críticas como as de Weimar. No período moderno, a interpretação do anticristo se diversificou ainda mais. O surgimento do dispensacionalismo no século XIX, popularizado por John Nelson Darby e pelo Scofield Reference Bible,
publicado pela primeira vez em 1909 pela Oxford University Press, revitalizou a ideia de um anticristo individual futuro. Segundo essa visão, o anticristo será um carismático líder político europeu que firmará um pacto de 7 anos com Israel, permitindo a reconstrução do templo apenas para quebrá-lo na metade, profanar o templo, a abominação da desolação, e iniciar a grande tribulação. Essa interpretação ganhou imensa popularidade, especialmente nos Estados Unidos, influenciando a cultura popular através de livros e filmes. Ela se baseia numa leitura literal e futurista das profecias de Daniel, Mateus 24 e Apocalipse. Acadêmicos contemporâneos como Bernard McGinn, autor de Antichrist 2000 Years of the Human Fascination with Evil, exploram a persistência e as transformações dessa figura ao longo da história, vendo-a como uma personificação recorrente dos medos e ansiedades de cada época. McGinn, em seu estudo publicado pela Columbia University Press, argumenta que o anticristo não é apenas uma figura teológica, mas também um construto cultural que reflete as preocupações da sociedade sobre o mal, o poder e a tirania. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em Qumran, a partir de 1946, pela expedição liderada inicialmente por arqueólogos como Eleazar Sukenik, da Universidade Hebraica de Jerusalém, não menciona o anticristo diretamente. No entanto, textos como O Rolo da Guerra, um Cumeto, descrevem uma batalha escatológica final entre os filhos da luz e os filhos das trevas, liderados por uma figura chamada Belial. Conforme analisado por estudiosos como Geza Vermes em The Complete Dead Sea Scrolls in English, isso mostra um dualismo apocalíptico presente no judaísmo do Segundo Templo. Essa mentalidade dualista e a expectativa de um confronto final com as forças do mal forneceram um terreno fértil para o desenvolvimento posterior da doutrina do anticristo no cristianismo. Curiosamente, encontramos paralelos ou contrastes significativos ao examinar outras tradições religiosas. No Islã, por exemplo, existe a figura do Al-Masih ad-Dajjal, Al-Masih-Dajjal, o falso Messias, ou enganador. O Dajjal, descrito nos Hadith, coletâneas de ditos e feitos do profeta Maomé, como Sahih Muslim e Sahih al-Bukhari, é uma figura escatológica proeminente que aparecerá antes do dia do juízo, enganando muitos com falsos milagres. Ele é frequentemente descrito como cego de um olho. Assim como o anticristo cristão, o Dajjal é um enganador poderoso que reunirá seguidores e perseguirá os fiéis antes de ser derrotado por Isa, Jesus, que, segundo a tradição islâmica, retornará à terra. No zoroastrismo, uma antiga religião persa cujos textos sagrados incluem o Avesta, há um dualismo cósmico fundamental entre Ahura Mazda, o Deus bom, e Angra Mainyu, ou Ahriman, o espírito destrutivo. Embora não seja um anticristo, no mesmo sentido, Angra Mainyu representa a antítese do divino, a fonte de todo o mal e falsidade, travando uma batalha contínua contra a criação de Ahura Mazda. Essa concepção de um adversário cósmico pode ter influenciado o pensamento judaico e, por extensão, o cristão. As interpretações do anticristo também foram aplicadas a figuras políticas ao longo da história. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Adolf Hitler foi frequentemente rotulado como o anticristo por seus opositores, devido à sua tirania e perseguição. O historiador Timothy W. Ryback, em Hitler's Private Library, The Books That Shaped His Mind, observa como a retórica apocalíptica era usada por ambos os lados do conflito. Análises modernas, utilizando ferramentas da crítica textual e histórica, como as empregadas por N. T. Wright em seus estudos sobre o Novo Testamento, tendem a contextualizar as passagens sobre o anticristo e o homem da iniquidade dentro de seus cenários do primeiro século.
Wright sugere que muitas dessas passagens se referiam a ameaças imediatas à igreja primitiva, como falsos mestres ou o poder opressor do Estado romano, em vez de se projetarem exclusivamente para um futuro distante. Essa visão não nega necessariamente um cumprimento escatológico final, mas enfatiza a relevância contínua do espírito do anticristo. Qualquer poder ou ideologia que se oponha a Cristo e busque usurpar a soberania de Deus em todas as eras. O debate sobre se o anticristo é uma pessoa literal, um sistema, um espírito ou uma combinação destes continua vigoroso entre teólogos e leigos. Cada interpretação reflete diferentes abordagens hermenêuticas das Escrituras. Instituições acadêmicas como a Universidade de Chicago Divinity School ou a Harvard Divinity School continuam a explorar esses temas em seus programas de estudos bíblicos e história da religião, publicando pesquisas em jornais como o Journal of Biblical Literature. Diante das evidências multifacetadas sobre o anticristo, desde as epístolas joaninas e as visões apocalípticas de Daniel e Apocalipse, até os comentários dos pais da Igreja e as análises teológicas modernas, e as mais recentes abordagens da crítica histórica e estudos comparativos de religiões, fica claro que o anticristo é mais do que uma simples curiosidade apocalíptica. É um espelho das complexas formas como a humanidade tem lidado com o problema do mal, a natureza do poder e a esperança de uma redenção final. E talvez a maior lição aqui não seja uma resposta definitiva sobre a identidade de uma única figura, mas o convite à contínua exploração da condição humana e da sua busca por significado em face da oposição. O estudo do anticristo nos força a refletir sobre como as sociedades definem seus inimigos e como as narrativas apocalípticas podem ser usadas tanto para inspirar esperança quanto para justificar o conflito. O que esses mistérios antigos e suas reinterpretações modernas ainda podem nos revelar sobre nossa própria busca por verdade e justiça em um mundo complexo? A pergunta permanece: esta investigação sobre o anticristo te surpreendeu? Se você, assim como nós, é fascinado pelos mistérios da fé e da história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Não perca nossas próximas explorações. Qual curiosidade religiosa ou mistério histórico você gostaria de ver desvendado aqui? Comente abaixo.